Então, o avivamento é assim uma intervenção divina na história que é caracterizada por bênçãos como perdão, cura, a presença de Deus, o ânimo espiritual. E para nós recebermos esse avivamento só existe uma forma, que é buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, que seja em oração, jejum e etc. Então nós precisamos buscar a presença de Deus com humildade, que nós vamos ver aqui também nessa lição, pois não existe outro método para nós vermos o mover de Deus, para nós vermos curas, milagres. Nós falamos sim que há muito tempo não vemos curas, não vemos milagres, mas será que não é? E com certeza é algo, digamos assim, por culpa nossa, porque nós deixamos de buscar a presença de Deus. Muitos deixaram de crer até mesmo que Deus faz milagres, que Deus ainda cura, justamente por não ver isso hoje em dia. Mas nós cremos que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento e é o Deus de hoje. Deus não mudou, nós mudamos, e o objetivo dessa lição é nos fazer mudar para melhor, pois se a igreja mudou para pior, infelizmente, que nós possamos mudar para melhor, buscando, nos avivando, buscando cada vez mais a presença de Deus, pois não existe outro método para receber as bênçãos de Deus, senão buscando a sua presença. Pode-se fazer diversos cultos, congresso, campanha de 7 dias quebrando as muralhas, os 7 mergulhos de Naamã, mas se a pessoa não dobrar o joelho e orar na casa dela, Deus não pode agir. Se nós não dobrarmos os nossos joelhos e orarmos, o Espírito Santo não pode soprar o seu vento. Não basta eu vir num lugar buscar a presença se eu não busco na minha casa a presença, pois o culto aqui é reflexo da minha vida secular, da minha vida na minha casa. Então eu preciso buscar aqui na igreja da mesma forma que eu busco em casa. Isso é uma consequência, pois a nossa vida com Deus, na presença de Deus, não é um dia da semana, não é um domingo do mês, não é um sábado, uma terça, uma quinta, mas é uma vida de segunda a segunda, 24 horas por dia. E quando nós ficarmos avivados, buscando a presença de Deus, orando sem cessar, como diz a palavra, aí sim Deus poderá soprar o seu vento, remover as cinzas do pecado, remover as cinzas da iniquidade, e soprar o seu vento e acender as brasas para que a sua obra seja avivada. Glórias a Deus por isso. Então, o primeiro passo para um avivamento que a igreja deve cumprir é a humilhação, ou seja, ser humilde, reconhecer o seu estado e que somente Deus pode mudá-lo. O subtópico 3 vai dizer assim: orar e buscar a face do Senhor. Ali no início vai dizer, bem direto, glórias a Deus por isso, sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempo. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Isso aqui é muito interessante, muito importante, pois a oração, infelizmente, tem sido algo esquecido por Deus. Eu, particularmente, percebo em muitos lugares, tem surgido muitos movimentos que até tem humilhação, até tem busca pela presença de Deus, até tem conversão dos maus caminhos, mas não tem oração. Cultos que não têm oração, vigílias que anteriormente deviam ser vigílias de oração, mas que é 2, 3 horas de louvor, 15 minutos de oração e 30 minutos de palavra, quando tem palavra, ou quando não é menos. Então, não é uma vigília de avivamento se não tem oração. A oração é o que caracteriza a busca da presença, pois a oração é a única coisa que engloba tudo, pois quando eu estou orando, eu estou me humilhando, quando eu estou orando, eu estou buscando a face de Deus, quando eu estou orando, eu estou me convertendo dos meus maus caminhos, porque eu estou reconhecendo que eu sou falho, que eu preciso de Deus. Então a oração é o pilar do avivamento, digamos assim, a oração é o coração do avivamento. E se nós não tivermos oração, nós não poderemos receber um avivamento. É algo duro, algo, como eu posso dizer, algo difícil de nós
ouvirmos, mas a lição diz que é uma verdade: sem oração não há avivamento. E não é uma simples oração. Nós não podemos colocar como desculpa orar sem cessar para dizer: eu oro em todo tempo, eu estou todo tempo na presença de Deus, então eu não preciso orar. Não, orar sem cessar, sim, para que nós, isso quer dizer que nós devemos ter uma vida na presença de Deus, mas nós precisamos ter métodos, ser metódicos às vezes, aprender com os metodistas, digamos assim, no seu início, e ter métodos, ter sim campanhas de oração, não campanhas de avivamento para fazer um movimento, não, campanhas de oração, orar, dobrar os joelhos por determinados períodos de tempo, um propósito, pois nós vemos que todos os avivamentos na história, o que antecedeu eles foi principalmente a oração, foi a busca metódica sim da oração, foi regularmente, todos os dias buscar a presença de Deus. Alguns irmãos devem conhecer John Wesley, que foi um grande avivalista. E o que ele fazia? Ele orava todo dia antes de sair de casa, 1 hora todos os dias, e alguns dizem que ele chegava a orar até 6 horas por dia, e isso que ele pregava 3 vezes por dia. Então ele era um homem de oração, um grande avivalista que ganhou milhares de pessoas para Jesus. Mas qual foi a base? Qual foi o requisito que ele cumpriu? Foi a oração, foi o secreto, foi a busca pela presença de Deus. E a receita não mudou. Eu costumo dizer, vou continuar dizendo, a receita não mudou. Nós podemos inventar cultos, nós podemos inventar congressos, campanhas ditas de avivamento, mas se a igreja não dobrar os joelhos, não orar, não se humilhar, não buscar a presença de Deus, o avivamento infelizmente não pode vir. Então que nós possamos, através dessa lição, nos despertarmos, buscarmos a presença de Deus, orarmos por períodos determinados. Sim, eu sei que é difícil, nós temos os nossos afazeres, nós temos as nossas atividades seculares, mas eu entendi que tempo não se tem, tempo se cria. Quando nós queremos orar, quando nós queremos buscar, nós buscamos. Por exemplo, eu posso trabalhar, ter que acordar às 7 horas, mas eu posso despertar o meu relógio 15 minutos antes e já iniciar meu dia na presença de Deus. Posso despertar 30 minutos antes e orar e iniciar meu dia na presença de Deus. Nós precisamos nos buscar, entendemos sim, é algo difícil, mas é um sacrifício. Quando aqui o texto, mais anteriormente, vai dizer que Deus escolhe esse lugar, ele diz que esse lugar será chamado casa de oração e casa de sacrifício. Então, orar e sacrificar andam juntos. Nós precisamos orar, buscar a presença de Deus. Isso é uma forma de sacrifício. Nós precisamos entregar algo para Deus. Muitos hoje em dia têm a mentalidade de vir para o culto para receber. Nós entendemos sim que Deus pode nos dar, mas esse não deve ser a nossa motivação. A nossa motivação deve vir ao culto para entregar a Deus. Eu vim ao culto entregar a minha adoração, entregar o meu louvor, adorar a Deus, ainda que eu não sinta nada. Eu não preciso sentir nada para adorar a Deus, não preciso sentir um arrepio, não preciso sentir nada, eu preciso adorar a Deus, pois eu entendo que não é o barulho que traz o avivamento, mas é o avivamento que gera o barulho. Não é o barulho que traz a presença, mas é a presença que traz o barulho, a presença que traz o mover de Deus em nosso meio. Mas o único barulho que traz a presença de Deus é aquele de quebrantamento, é aquele de choro, é aquele de oração, de busca pela presença. E aí sim, quando o nosso barulho, quando o nosso movimento for de oração, de quebrantamento, de joelho dobrado, aí sim, no barulho que nós vamos ouvir, vai ser o mesmo de Atos 2, que Deus disse: e de repente ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estávamos assentados. O que será que eles estavam fazendo reunidos no mesmo lugar? Com certeza não estavam mexendo no celular, com certeza não estavam dispersos, com certeza não estavam conversando, não, estavam buscando a presença de Deus em um só propósito. E quando a igreja buscar em um só propósito a presença de Deus, Deus irá soprar o seu vento e trazer bênçãos para nós e para a nossa sociedade. Glórias a Deus por isso. Deus quer nos abençoar, Deus quer sarar a nossa terra, mas nós precisamos fazer a nossa parte e buscar a presença de Deus em oração. Glórias a Deus.